E, cara, comecei a frequentar a igreja, assim, a jornada da igreja, assim, desde pequenininho, cara. Minha família sempre foi da igreja, sempre gostou bastante. Acho que, se eu não me engano, acho que 100% das pessoas que são do vínculo familiar ali até segunda, terceira geração, todos são católicos, né? Então a gente não teve isso. A família sempre foi bem estruturada dentro da igreja. Depois tive meus momentos ali num grupinho de jovens, fiz a minha catequese, meu crisma, que são coisas que eu adoro. Porém, eu tive uma reviravolta ali na minha infância, ali por volta dos 13 anos, foi quando meus pais se separaram, cara. E nesse momento, eu tava vivendo fiquei meio sozinho, meio a solidão, sabe? Tava vivendo meio que um momento difícil, e ali nesse momento, eu acabei fazendo o quê? Apelando para outras coisas. Só que essas outras coisas não tem a ver com drogas, não tem a ver com bebida, tem a ver com sexo, que é o que a nossa juventude mais tem hoje. Mas eu acabei me influenciando muito musicalmente, por coisas que me levavam a não acreditar nada daquilo da igreja que eu vivia, cara. Então, assim, depois dos meus 13 anos, até ali por volta, até uns 2 anos mais ou menos, eu só andava de preto, eu gostava de ouvir os black metal da vida, e só vivia nessa parte, cara, só curtia isso, vivia isso dentro da igreja. Só que teve um momento ali que, na escola, uns amigos chegaram um dia e falaram assim, vamos fazer um encontro? Aí eu, cara, não, vamos fazer um encontro. Mas aí, para esse encontro, primeiro você precisa começar a frequentar o grupo de jovens. Aí eu falei, só que você me conhece bastante, o Thiago também vindo. Aonde eu já chego às vezes catando um instrumento, cara. Eu fui assim desde pequeno. Você tem vídeo meu criancinha que eu tô com o instrumento e não solto. E nisso aí acabei que fui para esse grupo de jovens. Quando eu cheguei lá na Paróquia Santa Rita de Batatais, quando eu cheguei lá, não lembro direito como é que era o nome do grupo, cara. Já faz muito tempo. Eu simplesmente cheguei lá, os meninos, ele toca violão, que eu tocava violão na escola. Então, tocar violão, tocava guitarra, tocava viola, tocava cavaquinho, tudo na escola. E normalmente a gente fazia isso por causa das menininhas, né? E falaram pra mim que no grupo de jovens tinha menininha também. E eu acho que na nossa época, principalmente na minha época, assim, era uma coisa que falava, cara, vai no grupo que vai ter menininha. E eu falei assim, poxa, cara, então vamos, né? E aí cheguei lá, quando eu cheguei lá, não, toca o violão aqui pra gente ver, tal. E toquei, cantei. No meu primeiro encontro, já me colocaram pra ficar lá tocando violão. Tinha banda, tinha tudo tocando lá, era uma igreja bem renovada, sabe? Então, fiquei lá, já começando a tocar com eles. Aí eu já comecei aí, já abrir o olho, né, da galera. Aí eu falei assim, que massa. E aí eu comecei a ir pro encontro, pros grupos de jovens, pra ir tocar. Comecei a aprender algumas músicas e tal. E aí o meu start na igreja começou assim, cara. Só que ainda não tava indo com o propósito de estar com Deus, de buscar Deus, nada. Tava indo com o propósito de ir lá tocar, que eu adorava. Os amigos da escola que também estavam lá. E aí eu dei start assim, cara. Só que vivia dentro da igreja. E quando eu não tava no grupo de jovens, às vezes eu ia na missa, porque me chamavam pra tocar na missa, mas quando eu tava lá, eu tava fazendo as minhas coisas, que era fazer adoração, gostava de fazer algumas coisas. Adoração eu falo não a Deus, né? Ao diabo. E aí fazia isso, gostava de como funcionava toda aquela parte, estudava, lia algumas coisas por trás. E aí, só que de pouquinho aquilo começou a me resgatar, cara, começou a tocar meu coração diferente. Só que nunca foi 100%. Tá vivendo nesse momento assim lá da igreja. E aí depois que eu passei por isso daí, eu simplesmente fiz o quê? Falei, não, cara, preciso de achar alguma coisa aqui dentro, então, que eu comecei a ficar incomodado. Falei, tá uma coisa que tá me machucando aqui, que eu não sei, tá estranho. Porque antigamente aquela coisa que eu gostava, que via as imagens, via os rock que eu escutava, as coisas que eu ouvia, não tava tão legal. Foi aí que eu peguei e falei assim, não, deixa eu procurar dentro da igreja alguma coisa, algum sinal, pedir para Deus algum sinal que me faça buscar a Deus. E aí, vai uma pergunta para vocês. Qual que é a figura da igreja que mais ama, assim, quando você fala assim, não, essa figura aqui, quando eu olho pra ele, eu já vejo esse cara aqui pisando em cima do diabo. Quem que é esse cara? Que é o cara que veste aquele manto preto, o cara que não aceitava nada de errado no meio do convento, da vida dele.
E aí, quando eu vi a medalhinha de São Bento, eu simplesmente falei assim, cara, esse cara que tem uma coisa estranha. E aí comecei a ler sobre ele, e o que me atraiu foi justamente essa parte que ele lidava com essas coisas ruins, sabe? E foi aí onde que eu comecei a buscar uma conversão de virada de chave, sabe? De vida.